58 Protagonistas Capítulo 175. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Quando Yoh Seldon e seu grupo voltaram para a Terra, tudo parecia ter acabado. Oh, meu telefone vai explodir. Taylor disse enquanto segurava seu smartphone no alto do céu. Yoh Seldon não sabia por que ela fez isso. Hoje em dia, com o desenvolvimento cada vez maior dos satélites, a internet estava praticamente em todo lugar, exceto em alguns espaços especiais como masmorras e locais onde ocorriam anomalias. Assim, mesmo no deserto de Kalari, os smartphones poderiam funcionar normalmente, mas parece ser um hábito dela. Seldon também pegou seu smartphone para verificar suas mensagens em algum portal de notícias. As manchetes de todos os portais de notícias eram Assembleia de Magos realizada pela Notteleag. Um enorme demônio que apareceu, e, relatório especial. A mestra da Guilda Morian foi quem convocou o demônio, a presidente da Notteleag, e Ekaterina, derrota o demônio com sucesso. Não foi difícil para Yoh Seldon encontrar o vídeo que mostrava o evento, pois havia muitos circulando. O que ele clicou mostrava um gigante de ossos vermelhos que aparecia e ameaçava as pessoas, mas depois acabava quando Ekaterina resistia. Que momento oportuno, deve ter acontecido na época em que Baeksu o decapitou. Disse Yoh Seldon. O propósito original de ir para Murin era fechar o portão dimensional e cortar a conexão entre a Terra e Murin, já que inicialmente pensaram que o demônio não seria capaz de exercer seu poder na Terra uma vez que acontecesse. No entanto, eles perceberam que era inútil e eventualmente mudaram de objetivo porque poderia haver outro portal aberto em algum lugar da Terra. Em vez disso, recrutaram Baeksu. Se houver outro portal, pode-se dizer que um dia ele será encontrada. Isso mesmo. Porém, não é qualquer um que pode atravessá-lo. Talvez seja melhor dizer que é quase impossível atravessá-lo. A expressão de Seo Jung-yeon ficou sombria com as palavras de Seldon. Ele sabia o motivo. O lugar que costumava ser como um lar para ela agora estava em uma situação muito caótica devido ao aparecimento dos demônios. No entanto, não podiam fazer nada para ajudar porque, a história lutando contra demônios, no final, era algo que deveria ser feito pelo protagonista. Yoh Seldon experimentou isso quando estava no mundo destruído. Se alguém como ele, que não era o protagonista, luta contra algo que só o protagonista poderia lutar, há uma grande possibilidade de que ele literalmente desapareça sem que ninguém saiba. Portanto, era melhor deixar terminar naturalmente. Ele passou a explicar a Seo Jung-yeon que Murin gradualmente se tornaria melhor no futuro, incluindo a existência da probabilidade, e pediu para ela não se preocupar. Se você diz, tudo bem então. Eu não tenho mais arrependimentos lá de qualquer maneira. E de agora em diante. Seo Jung-yeon olhou para Yoh Seldon. Posso me concentrar um pouco mais na Terra. Depois que o demônio morreu, o mundo parecia retornar ao seu estado original, pois o contágio emocional havia desaparecido completamente. No processo, houve países e organizações que se tornaram temas particularmente quentes. O governo coreano, que conseguiu responder aos desastres nacionais em tempo hábil, fortaleceu seu status no mundo, enquanto a China, que havia se tornado mais caótica em meio ao caos, foi criticada mundialmente. E então, o líder do Japão retirou-se de seu cargo por estar ciente de sua incompetência desta vez, enquanto os Estados Unidos foram pouco criticados por causa de seu controle egoísta. No entanto, por causa da Grande Guerra que ocorreu décadas atrás, a maioria dos países da Terra aprendeu como responder ativamente a emergências desconhecidas. Portanto, não há nenhum país em particular que tenha sido completamente destruído. A queda da Guilda Morian. A primeira guilda de magos na Terra desaparecerá na história assim. Avon, a feiticeira mais forte da Guilda Morian e a primeira humana a revelar a existência da magia para o mundo, estava atualmente presa na prisão sobre-humana. E para impedi-la de usar seus poderes mágicos, ela foi detida com uma restrição muito especial criada pela Notteleag. Por outro lado, o preço das ações da Notteleag disparou graças a Ekaterina, que era conhecida pelo público como aquela que descobriu a identidade do demônio e até o derrubou. É por isso que ela sempre cantarolava alegremente toda vez que assistia ao noticiário. A propósito, Sr. Seldon. E Ekaterina olhou para a mesa ao lado dela. Embora a sala fosse originalmente o escritório de Yoh Seldon,
Ele costumava ficar longe da terra enquanto a Noterleag era administrada por ela. Portanto, a garota colocou outra mesa na sala para seu uso nos momentos em que estiver aqui. Sim. Qual é o problema? Iou Seldão perguntou. Como você matou o demônio? Oh, aquilo. Não fui eu que o matei. Pedi a um assassino contratado para fazer isso por mim. Demônios são criaturas que não podem ser mortas pelo poder de humanos comuns. HMM. E Ekaterina ponderou por um momento sobre suas palavras antes de fazer outra pergunta com cuidado. Então, se os demônios aparecerem novamente no futuro, você está dizendo que o mesmo caos acontecerá novamente? Provavelmente sim. Embora o demônio que lidava com o medo e a raiva estivesse agora morto enquanto os de Murin deveriam estar diminuindo graças a Baeksui, há uma chance de que demônios de outro mundo venham, já que o anterior já havia deixado seu cheiro na Terra. E para Seldão, que percebeu que a viagem dimensional era mais comum do que pensava originalmente, era bastante preocupante. Pessoas de todo o mundo acreditavam que Ekaterina havia derrotado com sua magia, mas no final, não era verdade, pois era impossível lidar com a criatura mesmo com magia. Ainda assim, acho que o mundo inteiro percebeu a necessidade de magia graças a este evento. O público percebeu que é necessário que eles aprendam a magia como matéria e não como ferramenta de guerra. É por isso que o apoio para o estabelecimento da Academia Mágica está chegando. Bem, o plano original era fazer uma no nível de uma pequena escola de ensino médio, mas... Seldon olhou para o arquivo aparecendo em seu monitor, que acreditava ter sido enviado por Ekaterina. Ele abriu e leu todo o conteúdo por alguns momentos antes de revirar os olhos. Agora é do tamanho de uma universidade em Seul. Sim, e acho que haverá cerca de 7 deles em todo o mundo. O nome seria Academia de Magia da Noterleag. Começando com o campus de Seul, também seria construído nas principais cidades do mundo. A escala do projeto deixou Seldão completamente chocado. E por causa desse projeto, precisaremos recrutar mais funcionários. Mas acho que levará pelo menos 5 a 10 anos até que um professor que possa ensinar magia profissionalmente apareça. Até lá, você e eu temos que ensinar. Eu? Sim. Não pode ser evitado já que não há pessoas suficientes. Ei, quando a escola será estabelecida? HMM. Atualmente, ainda estamos na fase de desenho da planta. Estamos planejando que todas as estruturas de nossos campus sejam iguais às dos outros campus. Seldão começou a suar frio. Ele realmente possui uma vasta quantidade de conhecimento mágico em sua cabeça, mas não era inteiramente seu próprio conhecimento, pois era mantido na forma de uma biblioteca. No entanto, Ekaterina entendeu mal e interpretou isso como um sinal de que ele havia aprendido a maior parte da magia disponível lá. Estou ficando louco. Embora ele estivesse feliz por ainda ter algum tempo antes que isso acontecesse de verdade. Depois disso, Ekaterina ficou quieta enquanto parecia estar focada em seu trabalho enquanto Seldão olhava para o monitor à sua frente e pensava na guilda. Originalmente, ele a fundou sem nenhuma intenção de torná-la tão grande quanto é agora e também não queria se apegar a ela. Só quer usá-lo como um meio de recrutar membros do grupo para entrar no Elgate com ele. Com esses pensamentos passando por sua mente, a cena do lado de fora da janela entrou em seus olhos. Ele podia ver os antigos mestres espadachins da Terra, que se tornaram guerreiros de Murin, voando usando seu Mugong. No laboratório distante, os pesquisadores de magia estavam ocupados analisando a ciência desconhecida da magia de uma maneira moderna, e os espíritos no jardim estavam fazendo uma espécie de reprodução de plantas para restaurar totalmente a energia deste mundo. A Noterleag estava ficando cada vez maior. Agora, o quão perto ele estava de seu objetivo final, o Elgate. No futuro, ele será capaz de colocar todos os seus membros naquele lugar? Não sei. Porém, quem em sua mente sã acompanharia um lugar onde até mesmo caçadores de classificação SS lutavam pela sobrevivência? No momento, o próprio Seldão estava apenas no nível Rank S para estar seguro no Elgate. Precisaria de força comparável a Seol Jungyeon ou Tai Lonine, mas ela nunca quis levá-las em um lugar tão perigoso. Prefiro ir sozinho. Isto é o que ele estava pensando. O Elgate sempre foi escuro, e o próprio espaço sempre foi torcido a ponto de ser inútil mapear o interior.
Mas a coisa mais assustadora não eram os monstros, mas sim suas próprias emoções que estavam sendo constantemente dilaceradas e desgastadas em um espaço sem sonhos e esperanças. Ele então se lembrou de coisas que aconteceram enquanto estava preso lá. Encontrou uma figura de rosto humano que de repente saiu da parede e soltou o grito mais terrível que ele já ouviu em sua vida. Também encontrou um fenômeno misterioso onde todo o céu foi distorcido e se transformou em uma forma de olhos bizarros que olhavam para ele e seu grupo o dia todo como se estivessem se perguntando por quanto tempo poderiam ficar sãos. De fato, mais da metade dos expedicionários da época optou por acabar com a própria vida, enquanto a outra metade morreu assassinada. Apenas menos de 20% das fatalidades foram causadas por monstros. E os que sobreviveram à provação simplesmente o fizeram por sorte. Mesmo além de tal problema mental, os monstros dentro acabariam por se tornar uma enorme barreira para a entrada no Elgate, já que eram monstros que nunca haviam aparecido na Terra. Eles eram realmente criaturas que desafiavam o bom senso, como se fossem criaturas de outro mundo. Espere um momento. Pensando bem, ele não tinha uma criatura que nasceu de lá? Embora não pareça ser daquele lugar, o vaso de flores nasceu lá. A propósito, há outra coisa estranha. É a parte que ele não tinha prestado muita atenção até agora. Porque informação sobre o vaso de flores foi escrita na biblioteca da feiticeira branca. O nome Espírito da Flor Prateada foi registrado na biblioteca da feiticeira branca. Em outras palavras, significa que a criatura registrada pela feiticeira de outro mundo pode ser encontrada no Elgate da Terra. Por quê? Algo estava estranho. Em primeiro lugar, as palavras Elgate da Terra estavam corretas. O momento em que tal pergunta surgiu em sua mente, isso mesmo. E Ekaterina sorriu suavemente e levantou a cabeça. Você me surpreendeu. O que aconteceu? Mesmo que não possamos construir a academia de imediato, ainda precisamos mostrar ao público como ensinamos. Então muitos alunos vão se matricular, não acha? Talvez. Foi por isso que decidi alugar um hotel temporariamente por 1 ou 2 meses. Então nós podemos convidar alguns alunos na faixa dos 20 anos para nossa palestra. Hã? E o Seldão ficou perplexo ao tentar dar a Ekaterina sua opinião sobre o assunto. Mas antes que falar algo, a garota colocou alguns arquivos em suas mãos e disse: Você é mais adepto da magia do que eu, então poderia fazer um livro temporário para mim? Eu tenho uma reunião agora, então preciso ir. Me lasquei. Enquanto Seldão pensava assim, ele soltou um longo suspiro. De Protagonistas capítulo 176. Se alguém disse que a Anoterleag só ganhou uma imagem positiva devido ao recente incidente demoníaco, era absolutamente mentira. Em vez disso, graças ao fato de que a catástrofe foi causada por magia, a Anoterleag, especializada em magia, e um lugar onde numerosos magos se reuniam, foi muito criticada. Até agora, era apenas uma guilda de pequeno a médio porte, e a mídia não podia atacá-los porque eles nunca haviam se envolvido diretamente em controvérsias e apenas mostravam uma imagem positiva espalhando magia e Mugong para o público. No entanto, por causa do caso recente, a mídia finalmente teve algo em que poderia morder sua presa. É claro que Ekaterina, como a pessoa que levou a Avon para a armadilha, sabia que as coisas poderiam acabar assim. É por isso que assim que viu a mídia começar a lançar suas acusações, ela colocou seu plano de contingência em prática. Primeiro, pediu a Taylor para ficar quieta por enquanto. Como Ekaterina e o Seldão nunca responderiam à pergunta da mídia, naturalmente mudariam o alvo da entrevista e mirariam em Taylor Nini, que era relativamente ativa e falante, e criticaria todas as suas palavras. Caçadora Taylor, o governo russo disse que é necessário ter cuidado com a magia, e expressou sua opinião de que um forte controle internacional deve ser exercido sobre ela. O que você acha disso? No entanto, como Taylor já havia sido denunciada por difamação de vários lugares por causa de sua personalidade explosiva, tinha uma noção clara de como manter a mídia silenciosa. Ela pegou o microfone do repórter que de repente veio até ela assim que limpou uma masmorra a pedido da China e então exageradamente fez uma expressão triste. Onde quer que eu vá, floresce. Para a surpresa do repórter, Taylor não respondeu à pergunta e começou a cantar. Era uma música coreana clássica do início do século XXI que nem mesmo os coreanos conheciam bem. Espere, caçadora Taylor. O que você está fazendo? Como a entrevista era transmitida ao vivo,
O repórter tentou rapidamente roubar o microfone da mão de Taylor, mas sem sucesso. Afinal, como uma pessoa normal poderia vencer um sobre-humano de nível SS? A música foi além do clímax quando ela pegou a câmera da mão do cinegrafista e a usou como se estivesse usando o telefone para tirar uma selfie. É isso. Estou indo bem. Porque é a minha vida, porque é o meu jeito. Essa entrevista se tornou uma manchete não apenas na China, mas também na Coreia e se tornou um assunto importante em muitos países estrangeiros também. Claro, quem foi criticada no final não foi Taylor, mas a estação de transmissão chinesa que tentou entrevistar uma caçadora que não tinha nenhum vínculo com o delicado tópico político que ocorreu. E por causa da habilidade de cantar desnecessariamente boa de Taylor, uma situação estranha se desenrolou na qual ela garantiu uma base de fãs bastante grande entre os internautas. Além disso, a cantora mundialmente famosa Elonia marcou em seu post no Instagram e sugeriu que formassem um dueto juntas. No entanto, foi claramente rejeitada com um leve foda-se, que também se tornou o tópico mais quente da internet por um tempo. Claro, enquanto todas essas coisas aconteciam, a Noteliag não ficou apenas brincando. Graças ao desvio feito por Taylor, Ekaterina ganhou tempo suficiente para fazer um anúncio oficial. O conteúdo era simples. Você está com medo de magia porque não sabe muito sobre. Então eu vou te ensinar. Inscreva-se na minha turma e também será meu aluno. Claro, alguns correspondentes estrangeiros responderam ao anúncio dela com um artigo escrito em coreano no SNS. Eles não mediram suas palavras ao expressar sua preocupação, como Ekaterina usou o incidente do demônio como um marketing viral para sua academia de magia ou o público está sendo enganado. No entanto, infelizmente para eles, Taylor foi e respondeu, mesmo se quiserem aprender, não venham, seus merdas, o que foi aceito por muitos de seus fãs. Assim, o repórter não teve escolha a não ser deletar a postagem. De qualquer forma, as coisas estão indo bem. Agora, só preciso decidir o material para a palestra. Ao contrário do vídeo do YouTube, vou ensiná-los diretamente na palestra, por isso estou um pouco nervosa. Ultimamente, a vida tem sido tão agradável para ela. Além disso, quando Yoo Seldon fornece uma ideia bizarra para o projeto da academia, como um aspirador de pó de cone operado magicamente, quadro de avisos falante que às vezes fica bravo, luz mágica flutuante, paredes e portas que se movem magicamente. O pensamento isso é algo que certamente se tornaria um sucesso sempre a mantinha acordada à noite. Todas essas ideias que surgiram do fato de Seldon ter visitado várias academias de magia enquanto viajava por várias dimensões. E Ekaterina garantiu que a maioria de suas ideias fosse realmente usada. De onde vêm essas suas ideias? Eu sou bem criativo. Se houvesse uma lei de direitos autorais das dimensões cruzadas, Seldon certamente seria preso. Agora, a única coisa que restava para Seldon era a produção do livro didático. Ele pretende pegar emprestado um pouco de conhecimento de outro mundo, já que os livros da biblioteca da feiticeira branca eram cruéis e não eram adequados para um livro didático. Devo apenas perguntar a Araceli? Claro, era tolice ir para outro mundo só porque eu tinha que fazer um livro. No entanto, eu poderia fazer isso porque finalmente chegou a hora de receber uma nova missão. Apesar de ultimamente estar passando meu tempo em outro mundo, não estava lá por nenhum pedido, e para mim, que tinha assinado um contrato para receber pedidos regularmente, é hora de eu cumprir minha parte do contrato. E enquanto eu estivesse lá, seria bom passar um tempo com Araceli, que foi muito gentil comigo. Caçador Seldon. Selecionei uma missão com maior urgência para você. Disse a interface. Sério? Eu estava pensando em ir para uma academia de magia. Eu também sei sobre a situação recente do senhor e acho que tomou uma boa decisão. No entanto, como existem alguns mundos que estão em um estado muito perigoso no momento, não posso evitar. Bem, para ser honesto, não importa muito. Posso ir onde você quiser. Como estava em condições de receber uma remuneração após o término da missão, não tinha a intenção de reclamar do local de trabalho, porque eu sabia desde criança que o mundo nem sempre funciona do jeito que eu quero. Além disso, nem preciso ir a uma academia. Com o vasto conhecimento de Araceli, ela poderia fazer qualquer livro didático sem precisar de ajuda externa. Por isso, trouxe apenas um laptop, um livro em branco e uma caneta nanquim. Toda vez que encontro, parece que continuo pedindo coisas.
Vou ter que oferecer um pouco de carne para ela mais tarde. Não sei se Araceli gosta de carne ou não. Mas pelo que sei, 90 em cada 100 pessoas gostam de carne bovina. Então tenho certeza que ela também gostaria. Mostre-me a lista de missões. Sim. Morreu outra vez? Que tal tentar novamente? Número fantasia, número regressão, número crescimento, número batata sublinhado doce, número cidra. Eu monopolizei o tutorial. Número fusão, número autossuficiência, número manipulação, número fabricação. Quando acordei em outro mundo, me tornei o professor dos santos mais fortes, mas sou apenas um plebeu incompetente. Então, vou fazer um harém cheio deles. Número harém, número crescimento, número munchkin, número santos, número poder sublinhado oculto. Parece haver um título não identificado no final, mas não faço ideia do que seja. Acho que já vi isso antes. Considerando o fluxo da história, você pode pensar nela como um gênero do Japão. HMM. Parece que era um mundo perigoso. Mesmo se eu tivesse que ir para lá, não o faria agora porque era um gênero com o qual não estava familiarizado. Um gênero familiar de regressão seria melhor, mas o nível de dificuldade nesse é estranhamente alto. Então, vamos para o tutorial. Mostrarei o enredo. Enredo: uma gigante torre tutorial que apareceu de repente. Neste lugar, onde se reuniram raças de vários mundos. Ativando a habilidade. A habilidade contratante da fada do tutorial foi ativada. Vou monopolizar este mundo. Vamos para esse. Como de costume, não consegui adivinhar o que me esperava apenas pelo enredo. Porém, o que era certo é que o protagonista não era um regressor e possuía uma habilidade diferente dos demais. Considerando o fato de que a fada desempenha um papel muito importante no tutorial, assinar um contrato com elas deve ser uma coisa bastante poderosa. Movendo-se para o primeiro andar da torre tutorial, o mundo onde reside o protagonista do nível 139, o Zen. 10 ponto mediano ponto mediano ponto mediano 9 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano 8 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano. O mundo tremeu, toda a paisagem diante dos meus olhos piscou e, em pouco tempo, uma torre gigantesca surgiu à minha vista. 2 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano 1 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano 0. Viagem concluída. Você se tornou o desafiante da torre tutorial. Quando acordei, estava em uma certa praça. O chão sob meus pés era colorido na mistura de ladrilhos pretos e brancos como um tabuleiro de xadrez, dando uma atmosfera estranha. Quando olhei ao meu redor, vi muitas pessoas vestindo camisetas brancas e shorts cinza, com expressões confusas em seus rostos. Concedendo a habilidade janela de status do tutorial, temporário. Seu nível de tutorial é 1. Quando olhei para cima, vi um pilar subindo infinitamente no céu como se estivesse sustentando o mundo inteiro. O quê? Onde estou? O que você fez comigo? A julgar pela reação deles, parece que a maioria das pessoas que vieram aqui foram sequestradas pela torre. Em outras palavras, este lugar era onde os iniciantes se reuniam. A propósito, onde está o protagonista? Acho que ele não está aqui na área de iniciante, já que o nível dele é bem alto. Isso mesmo. Ele provavelmente está em um andar superior. No entanto, não posso enviar você diretamente para lá, pois a única maneira de escalar esta torre tutorial é sendo um desafiante. Entendo. Não poderia ser evitado. Eu só preciso escalar a torre com firmeza. Me deixe sair. Ei! Me deixe sair. Tenho coisas importantes para fazer. Ei! Onde é isso? De repente, no meio da confusão, algo de repente saltou com um estrondo da névoa nebulosa que apareceu no ar. Era uma criatura que me lembra um coelho de Alice no País das Maravilhas. Ele usava um monóculo e relógio no pulso enquanto seu corpo estava envolto em um terno formal roxo e vermelho. Prazer em conhecer todos vocês. Eu sou uma fada tutorial. Agora, vamos começar o tutorial. A praça ficou completamente silenciosa com as palavras do coelho. Não, a fada tutorial. No entanto, momentos depois, o silêncio foi quebrado quando um homem de meia idade, que parecia um rato, gritou de repente. Que bobagem é essa? Você sabe quem eu sou? Acha que vai ficar bem depois de fazer isso comigo? Me mande de volta agora. A fada apenas sorriu e de alguma forma, fui capaz de prever o que aconteceria a seguir, então endureci meu rosto. O quê?
A cabeça do homem de meia-idade inchou como um balão antes de explodir, espalhando seus pedaços no ambiente. É por isso que eu odeio humanos. A propósito, há mais alguém que queira que sua cabeça exploda? Muitas pessoas se jogaram no chão. E também tem muita gente que chorou e desmaiou, mas ninguém disse mais nada para a fada. A confusão e a raiva que eles tiveram foram esclarecidas pela simples ação do coelho. Ninguém. Isso é bom. Foi um pequeno contratempo, então vamos começar de novo? A fada então começou a explicar as regras. Enquanto ouvia, de repente me lembrei de algo. Abri meu inventário e vi um diário gasto lá. Era um diário escrito pela diretora da mal-assombrada academia de magia que frequentei da última vez, Malé. Não me diga que. Peguei o diário e abri a primeira página com um sentimento de desconfiança no coração. No primeiro andar do tutorial, alguém morreu. Sua cabeça explodiu tragicamente. Foi uma morte sem causa nem significado, mas ninguém se atreveu a falar sobre isso. A fada do tutorial então começou o jogo. As regras eram simples. O desafiante só precisava passar por um labirinto cheio de obstáculos e monstros. As regras são simples. Só precisam passar pelo labirinto atrás de vocês. O que acham? É fácil, não é? As palavras que li no diário desdobraram-se na realidade. De Protagonistas capítulo 177. Maleama Brinton. Era uma aluna de 19 anos que estava atualmente em seu 14º ano estudando na escola de magia Cheongeon. Seu talento para magia era medíocre, mas graças à sua personalidade vive aparência glamourosa, ela era bastante conhecida na escola. No entanto, não foi só isso que tornou Malé famosa. Também tinha um alto nível de liderança. Seu senso de responsabilidade e sua personalidade de liderança a levaram a assumir o cargo de presidente estudantil de toda a escola, apesar de suas notas baixas. Ela sempre foi uma líder ousada e corajosa que poderia resolver praticamente qualquer problema que surgisse com sua inteligência. Prazer em conhecê-los, pessoal. Eu sou a fada tutorial. Vamos começar o tutorial, tudo bem? Se não tivesse sido sequestrado e parado neste lugar infernal chamado tutorial, ela poderia ter acreditado nisso pelo resto de sua vida. Naquela época, Malia e 11 outros alunos da Cheongeon foram, de alguma forma, escolhidos para se tornar desafiantes da torre tutorial. Em meio à confusão em que seus colegas de escola se encontravam, ela disse com orgulho: confiem em mim, pessoal. Eu cuidarei disso. E levou o manto de líder do grupo em seu ombro. Naturalmente, havia alunos mais velhos e mais novos nos grupos. No entanto, como isso não significava muito na torre, ela jogou fora esses títulos e pediu que se referissem uns aos outros usando o termo colega. Malé acreditava que se os 12 aspirantes a mágicos trabalhassem juntos, eles de alguma forma superariam quaisquer dificuldades, mesmo neste lugar desconhecido. No entanto, ela não poderia estar mais errada. Quem é você para tentar nos liderar? Eu só me tornei a líder porque há necessidade de alguém assumir a liderança. Uma das alunas orgulhosas com uma personalidade suja logo cobiçou o lugar de Malé. Por que você quer esse item? Porque este item dá um impulso às estatísticas de comando. Já não lhe dei o equipamento com altas estatísticas de ataque e defesa. Por tudo que Malé tinha, sua colega de classe começou a ficar com ciúmes. Não quero. Por que eu deveria assumir esse papel? Mas alguém tem que ficar lá e colocar um escudo enquanto eu me esgueiro para o acampamento inimigo e roubo coisas. Enquanto isso, e se o monstro se virar e me matar? Ninguém pode me proteger. É perigoso. Quando criança, sempre achou que era excelente em liderança. Não, na verdade, a liderança dela era realmente muito boa porque até adquiriu a habilidade Grande Líder, S, da torre. Seu julgamento excepcional também era autossuficiente a ponto de ser reconhecida por muitos como uma ranqueira. Mas lidar com seus colegas de classe provou ser muito mais difícil do que qualquer outra coisa que encontrou em toda a sua vida. As crianças que vieram de um mundo cheio de paz eram muito sensíveis devido à situação de perigo constante em que se encontravam, e era quase impossível apaziguá-los. Eles não queriam perder nada, eram egoístas e sempre mantinham distância um do outro. Eles explodiriam imediatamente quando recebessem compensação insuficiente ou assumissem uma tarefa mais perigosa do que outras pessoas. Malé teve que fazer todas as tarefas difíceis sozinha, mas ainda assim, a recompensa que recebia ainda tinha que ser distribuída a todos.
Mesmo depois de tudo isso, eles ainda encontravam algo para reclamar, como, por que eu deveria conseguir algo pior do que ele? Ou por que eu tive que ir para uma área mais perigosa do que ele? E exatamente um dia 3 horas atrás, seu último colega de classe havia morrido. No 10º andar da torre tutorial, que foi chamada por muitos desafiantes de tumba dos desafiantes devido ao fato de que 90% de todos os desafiantes desistiram e residiram lá, Malia ergueu sua 11ª lápide. Sob a chuva torrencial, Malia olhou fixamente para a nova lápide onde seu último amigo dormia para sempre. Fazia mais de um ano desde que chegou na torre tutorial. Nesse interim, ela conseguiu subir até o 10º andar graças à ajuda de seus amigos que havia morrido. No entanto, a garota ainda estava longe da linha de chegada. O verdadeiro desafio estava prestes a começar. Ela será capaz de escalar a torre, que não conseguiu escalar mesmo com a ajuda de seus amigos, sozinha. Não importa o que aconteça, ela prometeu a si mesma que iria sobreviver. Se não subisse, ficaria presa neste 10º andar infernal para sempre. O 10º andar era um lugar sem lei e sem culpa. Roubo, assassinato, estupro, chantagem e sequestro eram ocorrências comuns aqui. Malia, que pertencia à classe baixa, provavelmente não duraria muito e logo se tornaria um cadáver frio na beira da estrada. A garota abriu seu diário. Desde que começou o tutorial, ela escreveu sobre tudo o que acontecia todos os dias em seu diário. Era uma espécie de registro que continha tudo o que havia passado. O que devo escrever? Hoje, meu último amigo morreu, mas eu não estou triste. Ela escreveu uma mentira. Por um momento, sua mão parou. Seria melhor deixar uma mensagem esperançosa dizendo, no entanto, vou continuar? Ou devo agir como se estivesse completamente bem, apenas no caso de alguém ver? Mas isso significa alguma coisa. Se alguém como ela morresse, tinha certeza de que seu diário não passaria de lixo. Os pensamentos negativos continuaram envolvendo sua cabeça como uma nuvem escura acima. Isso certamente a deixaria louca em breve, mas agora, ainda podia suportar. Quando voltou para a cidade, colocou o capuz e escondeu o rosto. Seu rosto bonito ainda era o mesmo que tinha na escola, mas nessa sarjeta, um rostinho tão bonito sem nenhum poder só a transformaria em alvo de muita gente. Ela será tratada como uma boneca da noite para o dia pelos desafiantes do tutorial, sem qualquer consideração sobre o tipo de vida que ela estava vivendo. Ei, você ouviu a notícia? Você está falando sobre a notícia do desafiante ou Seudão que subiu ao 60º andar sozinho. Depois de Wigen e seu grupo, acho que é o primeiro desafiante a chegar ao 60º andar. E para mim, ele é mais incrível do que Wigen, já que fez isso sozinho. Ele não chegou lá apenas meio ano depois de entrar na torre. Enquanto isso, há tantas pessoas que tremeram no 29º andar por meio ano. Malia ouviu a conversa ao seu redor. Uma das principais razões pelas quais os andares inferiores da torre se tornaram uma zona sem lei foi por causa dos desafiantes com equipamentos de alto nível e muitas habilidades que descem para os andares inferiores depois de subirem para os andares superiores. Com sua força avassaladora, muitas vezes intimidavam os adversários dos andares inferiores, o que criava uma séria lacuna entre os fortes e os fracos. Eles até fizeram um sistema de castas com isso. Na verdade, o governante do 10º andar era Dalante da Guilda Asas do Céu que havia subido ao 56º andar. Enquanto os membros da Asas do Céu continuam progredindo pelas masmorras que monopolizaram, e com a ajuda de itens que obtiveram de seu companheiro de guilda que havia subido para o andar superior, aqueles que não o possuíam ficaram cada vez mais deprimidos ao sentirem suas sonhos de subir ao andar superior derivam cada vez mais. Ei, abaixe-se. Curve-se, eles são membros da Guilda Asas do Céu. Pelas ruas escuras e sombrias, ela podia ver os desafiantes abaixarem a cabeça quando homens em armaduras desproporcionalmente glamorosas de prata e ouro apareciam. A própria Malia também foi incluída naqueles desafiantes que abaixaram suas cabeças. Desafiantes do 10º andar, farei um anúncio. Há algum tempo, nós, a Guilda Asas do Céu, descobrimos uma masmorra desconhecida. Ela está localizada no 10º andar da parte norte do habitat de Hyuga. E vamos compartilhar esta masmorra com vocês. Aguardamos sua participação. Uma masmorra. Ainda há masmorras no 10º andar? Ah, não acredito. A multidão ao redor de Malia fica turbulenta com a revelação repentina.
O nível de força de alguém na torre era determinado por duas coisas. O primeiro são as habilidades. O número de slots de habilidade que cada desafiante possui aumentará toda vez que eles subirem 10 andares. Portanto, era natural que quanto mais altos os desafiantes subissem, mais poderosos seriam. Em segundo lugar está o equipamento. Um item de equipamento aumenta em 1 a cada 10 andares. Era uma das razões mais absolutas pela qual existe a diferença entre os adversários, porque com uma arma de nível 1, não importa o quão poderoso seja o ataque, ela nunca perfuraria uma armadura de nível 2. O problema é que esses itens só podem ser encontrados se dropados em uma na masmorra. E como a maioria que existem atualmente no 10º andar foram todas ocupadas, era certeiro dizer que quase não havia como os novos desafiantes obterem equipamentos. Em outras palavras, não havia oportunidade para um novo desafiante desafiar o 11º andar. Todas as outras masmorras fixas foram monopolizadas pelas Asas do Céu. Em outras palavras, não há como obter equipamentos sem se tornar seus escravos. Malia não queria fazer isso, mesmo que morresse. Afinal, sabia muito bem como as mulheres eram tratadas aqui. Atualmente, a maior parte do seu equipamento era apenas de nível 0 que havia obtido do 9º andar inferior. E embora seu cajado fosse uma arma de nível 1, não surtia grande efeito a não ser para aumentar seus stats de comando. Então, a verdade é que já havia meio que abandonado a ideia de subir pelo 11º andar. Mas e se participasse da expedição? Se pudesse obter pelo menos um item de equipamento que fosse distribuído incondicionalmente a todos os desafiantes da masmorra. Mas, algo está estranho. Malia murmurou. Era senso comum que aquela guilda era egoísta. No entanto, de repente deixou outros desafiantes que não faziam parte de sua guilda irem para a masmorra que eles descobriram. Claramente algo está acontecendo. Mas, mesmo sabendo disso, eu também vou. Ei, bastardo estúpido. Deve ser uma armadilha, não posso evitar. Você vai morar no 10º andar pelo resto da vida. Contanto que suba até 11º andar, poderá invadir uma masmorra novamente para poder subir. Se eu conseguir um equipamento aqui, posso escalar a torre novamente. Os desafiantes que não tiveram escolha senão residir no 10º andar acabaram por se deixar enganar por essas palavras. Malia também. Oh, há muitos rostos novos reunidos nesta masmorra. Eu estava ficando cansado de ver apenas aqueles que conheço todos os dias. O próximo dia, cerca de 40 membros da Guilda Asas do Céu e cerca de 100 desafiantes gerais estavam reunidos na entrada da masmorra. Acima deles, uma fada translúcida com uma forma estranha que parece uma combinação de um cervo e um coelho estava pulando no ar e fazendo uma grande comoção. Aquelas chamadas fadas tutoriais eram as únicas criaturas em toda a torre que conheciam o segredo desta torre. Pelo que Malia ouviu, alguns desafiantes tiveram a sorte de mudar suas vidas e disseram estar morando no andar superior atualmente após obter uma única frase de informação de uma fada. Elas eram como uma galinha dos ovos de ouro, mas ninguém conseguia falar com elas facilmente porque frequentemente estouravam as cabeças dos humanos. A garota tinha certeza que a fada sabia sobre o segredo da masmorra em que entraria em breve. E como não queria perder isso, Malia ouviu atentamente a criatura. Pelo menos não mentiram quando se trata do desafio da torre. As regras desta masmorra são simples. É escolha, a porta da verdade. Existem muitas portas na masmorra, mas existe apenas uma porta real. Devem tentar encontrar a porta que o levará à verdade. E se escolher uma que não o leve à verdade? Infelizmente não tem escolha a não ser morrer. O quê? Espere um minuto. Só então os desafiantes perceberam o motivo pelo qual a guilda permitiu que entrassem nesta masmorra. Malia pensou que deveria haver uma maneira certa de encontrar a porta da verdade. No entanto, parece que Asas do Céu não conseguiu encontrar uma maneira de fazer isso e não pôde deixar de pensar em outra maneira, ou seja, jogar os desafiantes em uma porta aleatória e ver se é correta ou não. Como a atmosfera dos desafiantes se tornou caótica, os membros da guilda sacaram suas espadas. A maioria eram espadas de nível 3 ou até superior, o que significa que seus usuários eram desafiantes que escalaram mais de 30 andares. Era completamente impossível para todos os desafiantes reunidos aqui enfrentá-los. Vocês vieram até aqui, não podem simplesmente voltar de mãos vazias, podem. Esses bastardos que merecem ser punidos. Bem, pensem nisso. Se tiver sorte o suficiente para encontrar a porta real,
Receberá um equipamento ou algo assim. Malé olhou para os membros da guilda que acabaram de falar. Eles realmente não tinham sentimentos pelos outros enquanto diziam essas palavras sem a menor mudança em suas expressões faciais. Realmente tratam os outros como uma ferramenta descartável. A garota mordeu os lábios com força. É impossível fugir deste local já que os adversários estavam bloqueando o caminho por todos os lados. No final, não teve escolha a não ser entrar na masmorra. A deusa da sorte estará do meu lado. Suor frio escorria por suas bochechas enquanto ela cerrava o punho com força e olhava para a fada flutuante. Estava bem ciente desde ontem que as coisas iriam acabar em algo assim, então não se arrependeu de nada. No entanto, o medo de saber que poderia estar morta em breve era algo que não podia evitar. No entanto, naquele momento, alguém deu um tapinha em seu ombro. Quando se virou lentamente, viu alguém envolto em um manto por todo o corpo igual a ela. A pessoa era um pouco menor e quando lançou um olhar de "por que você me tocou?", a pessoa baixou o capuz. Então, um longo cabelo preto lembrando a noite e olhos azuis lembrando o mar profundo apareceram por trás do capuz. Malia não pôde deixar de ficar hipnotizada por ser uma garota tão bonita. Por um momento, a beleza daquela pessoa até fez esquecer todos os momentos difíceis que ela passou na torre. Então, ela perguntou baixinho com um sorriso inocente estampado no rosto para Malé. "Não se lembra de mim? Estou procurando por você há muito tempo. Eu sinto muito. Não me lembro de você." É mesmo. Parece que este é o nosso primeiro encontro. Porém, para mim já é a terceira vez. Malé disse com um tom surpreso. "Que desperdício, seu rosto é muito bonito, mas parece que sua cabeça estava um pouco." Enquanto pensava assim, a garota estendeu a mão em sua direção. "Meu nome é Araceli. Por favor, cuide de mim, Malé." "Como ela sabe meu nome?" Malé foi surpreendida mais uma vez. Afinal, seu rosto ainda estava escondido sob o manto. Embora tal pergunta tenha surgido em sua mente, logo aceitou o aperto de mão de uma garota chamada Araceli. De qualquer forma, parece que as duas não se encontrariam novamente por muito tempo, então ela achou que iria aproveitar enquanto durasse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.